Olá, queridos YouTubers, aqui quem vos fala é o professor Daniel. Estamos no mês de setembro, e o mês de setembro é o mês considerado o mês da Bíblia para os cristãos de vertente católica. Eu sou formado em teologia, sou bacharel em teologia pela Pontifícia Universidade Católica e tenho especialização em teologia pela Faculdade Cândido Mendes, cuja sede é no Rio de Janeiro. E no vídeo de hoje eu quero tratar exatamente sobre a Bíblia, falar um pouco sobre este livro, o livro que é um verdadeiro best-seller, é o livro mais vendido, mais propagado no mundo. Não sei se é o mais lido, porque ser produzido não é sinônimo de leitura. Mas eu quero falar um pouco sobre esse livro tão importante para nós cristãos. Primeiramente dizer que a palavra Bíblia significa exatamente uma coleção de livros. A Bíblia é uma verdadeira biblioteca. Uma biblioteca constituída por 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. A Bíblia é uma verdadeira biblioteca, assim como essa minha biblioteca particular. Só que na Bíblia, esses 73 livros estão condensados, concentrados em um único livro intitulado de Bíblia. Então a palavra Bíblia, do ponto de vista etimológico, significa exatamente uma coleção de livros. Qual é o enredo? Qual é a história que perpassa os escritos narrados nos textos bíblicos? Eu vou traçar uma linha histórica para que você possa ter uma mínima noção do que é que trata exatamente, do ponto de vista histórico, os escritos presentes na Bíblia. Primeiramente, a Bíblia trata sobre a criação. Se vocês pegarem lá Gênesis, sobretudo os 9 primeiros capítulos, mas de modo bem específico, os 2 primeiros capítulos, nós vamos ter a narrativa sobre a criação do mundo. Como os escritores sagrados compreendem ou imaginam como se deu o processo criacional, o processo de criação do cosmos e da humanidade. Em seguida, nós temos o processo de constituição tribal do povo da Bíblia, focalizado exatamente na história de Abraão, de Isaac, de Jacó, os chamados patriarcas. Em seguida, nós temos o evento fundante do Antigo Testamento, que é exatamente o Êxodo, como todos nós conhecemos, que é narrado sobretudo no livro do Êxodo. O povo de Deus foi escravo durante mais ou menos 400 anos. Depois, por meio de Moisés, Deus libertou o seu povo e esse povo caminhou durante 40 anos pelo deserto até voltar à terra prometida quando atravessaram o rio Jordão. O Êxodo é exatamente esse episódio em que o povo foi libertado da escravidão do Egito. Outro fato importante é que quando o povo atravessou o Rio Jordão e se fixou na terra prometida, na terra de Canaã, eles se organizaram em tribos, em 12 tribos. E cada uma dessas tribos tinha à sua frente, essas tribos, melhor dizendo, cada uma não, essas tribos tinham à sua frente um juiz ou uma juíza, que tinha o papel de defender militarmente o povo e etc. Posteriormente, o povo desejou se organizar em uma estrutura monárquica. Eles começaram a perceber que os povos vizinhos tinham uma estrutura de governo diferente da deles, pois eles estavam organizados em tribos, não tinha exatamente um rei à frente. Então eles pensaram, analisaram e resolveram implantar o sistema monárquico. A princípio houve resistência porque havia um pensamento forte de que o único rei que o povo deveria ter era Deus. Porém, querendo se assemelhar aos povos pagãos, aos povos vizinhos, eles resolveram estabelecer a monarquia. Os 3 primeiros reis foram Esaú, Davi e Salomão. Depois de Salomão, o reino foi dividido: Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, chamado de Israel, cuja capital era Samaria. O Reino do Sul, chamado de Judá, cuja capital era Jerusalém. Depois da divisão do reino, o Reino do Norte foi invadida pelos assírios e houve a chamada diáspora, a dispersão do povo.
e nessa dispersão muitos judeus que viviam no norte se dispersaram em outras regiões e constituíram colônias no sul da Europa, norte da África e na parte mais interiorana da Ásia. Houve também, com essa invasão dos assírios, o chamado sincretismo religioso, houve mistura de religiões. É a partir desse momento que o povo do sul passa a ver o povo do norte de modo muito preconceituoso. O Reino do Sul, posteriormente, foi invadido pelos babilônios, e aconteceu aquilo que nós chamamos de exílio da Babilônia. O povo foi retirado de sua terra à força, foi deportado e foi conduzido até a Babilônia. É claro que esse povo que foi deportado foi exatamente a elite, ou seja, a camada letrada, intelectual e tudo mais. O povo ficou exilado de sua terra durante 50 anos. Posteriormente, ascendeu ao poder um rei persa, chamado Ciro, que conquistou as terras dominadas pelos babilônios e permitiu o retorno dos judeus para a sua terra. Posteriormente, os judeus foram invadidos pelos gregos, pelos romanos e etc. Tudo isso é o Antigo Testamento. O Novo Testamento trata exatamente sobre a pessoa de Jesus, a sua infância, o seu nascimento, a sua vida pública, a sua missão, o seu trabalho pastoral, o seu trabalho missionário, o seu trabalho evangelizador e, posteriormente, o seu mistério pascal, sua paixão, morte e ressurreição. E fala também o Novo Testamento sobre o surgimento da igreja, a igreja embrionária, focalizada na figura dos apóstolos que foram enviados em missão para anunciar a boa nova, o evangelho. E estes apóstolos formaram comunidades. Muitas destas comunidades foram formadas a partir da pregação, da presença física dos apóstolos, bem como mediante cartas escritas por eles, como, por exemplo, as cartas atribuídas a São Paulo, a São Tiago, a São Judas e etc. Como foi escrita a Bíblia? A Bíblia foi escrita por homens, como eu, como você, homens falhos, homens presos à sua cultura, à sua língua, à sua ideologia. Então, como se deu o processo de escrita? Deus inspirou estes homens, e estes homens, analisando a história, perceberam a presença de Deus. E a partir dessa presença, eles colocaram no papel. Tudo se deu por meio de uma inspiração. Quando se fala em processo de escrituração das Sagradas Escrituras, muitas pessoas imaginam que a Bíblia ela veio pronta e acabada. Não é assim. Houve todo um processo. Na verdade, a Bíblia ela passou por um processo de 2000 anos de elaboração. A Bíblia ela não foi dada pronta e acabada. A Bíblia ela foi elaborada. E ela foi elaborada lentamente, gradualmente, em um processo que durou de 1800 a 2000 anos. E não foi escrito por uma única pessoa, mas por diversas pessoas. Tiveram diversos escritores, porém um único autor, que é exatamente Deus. Quais foram os materiais utilizados? Primeiro, estela. O que é estela? Blocos de argila, blocos de barro. Foi o primeiro material utilizado para escrever as Sagradas Escrituras. Posteriormente, o pergaminho, que é couro de ovelha, couro de carneiro, couro de boi. E, posteriormente, o papiro, que é um material já parecido com o papel. E com o desenvolvimento da imprensa no século XIV, com o alemão Gutenberg, aí a Bíblia começou a ser impressa. Então, meus queridos youtubers, creio que por hoje é só. Aqui vai uma pequena introdução geral sobre a Bíblia, que é o livro sagrado para todos nós cristãos. Desejo a todos que leiam, aprofundem, meditem este livro que é tão importante e fundamental para toda a nossa vida. Um abraço a todos e até mais.